Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como estão os preparativos para as eleições de 2024. No próximo dia 6 de outubro, eleitores do Brasil todo, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, vão voltar às urnas, mas desta vez para escolher os candidatos aí de suas preferências para ser prefeito e também vereadores. Bom, e aqui comigo hoje o chefe do cartório eleitoral de Itaúna, Euder Monteiro, para responder para a gente como estão aí os preparativos a poucos meses do pleito eleitoral de 2024. Bom, Euder, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pela disponibilidade de ter vindo aqui e esclarecer, claro, esse assunto que esse ano é um dos que mais serão falados, né? Com certeza, esse ano nós já estamos aí em pleno vapor para preparar as eleições e preparar tudo para os eleitores votarem com tranquilidade no dia 6 de outubro. Agora, Euder, começa o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Como estão aí as expectativas, tanto do cartório eleitoral quanto da própria Justiça Eleitoral em relação ao pleito de 2024? Sim, nós temos as melhores expectativas, né? Nós temos em Itaúna urnas eletrônicas novas, né? Modelo 2022. Temos aí, já estamos selecionando o pessoal, os colaboradores, os mesários, os demais colaboradores. E neste ano até teremos mais colaboradores, teremos coordenadores de acessibilidade nos locais de votação para facilitar o voto dos idosos, das pessoas com deficiência. Então, e também estamos preparando aí vídeos informativos e reuniões para instruir os partidos políticos e candidatos, não só a respeito das novidades, como também a respeito dos procedimentos para registrar os candidatos, para fazer uma propaganda eleitoral dentro da legislação, para também tomar os cuidados necessários com as prestações de contas, né? Os recursos que eles receberem e os gastos. Então, está indo até o momento e, se Deus quiser, até o final, da melhor forma possível. Agora, em relação, né, à quantidade de eleitores, a gente sabe que todos os anos chega e sai gente de Itaúna, gente que vai morar fora, gente que vem morar aqui. Em relação a isso, né, depois do mês de maio, né, quando vocês já fizeram esse balanço, hoje quantos eleitores estão aptos a participar do pleito deste ano? Nós ainda não temos um número fechado, mas nós já estamos muito próximos desse número. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos, eu até trouxe anotado, 71.667 eleitores aptos em Itaúna. Esse número pode variar um pouquinho até agosto, porque nós ainda estamos fechando algumas questões algumas verificações do cadastro, mas basicamente vai ser isso. Aumentou um pouco mais de 1.000 eleitores, a gente até esperava um aumento maior, porque nas últimas eleições a gente tinha 70 mil e poucos. Então a gente aumentou 1.000 e poucos eleitores de lá para cá, mas ainda dentro do esperado. Nós também cuidamos da cidade de Itatiaia-Sul, que faz parte aqui da circunscrição eleitoral de Itaúna. Lá também nós tivemos um pequeno aumento. Lá nós temos hoje 12.269 eleitores. Então, nós totalizamos aqui na zona eleitoral mais quase 84 mil eleitores aptos a votar. A gente fala aptos porque alguns eleitores não estão aptos porque estão com direitos políticos suspensos, né, estão com problemas aí, com título cancelado. Então, esses eleitores são de Itaúna, mas não estão aptos a votar. Bom, e vale ressaltar que a gente viu aí recentemente no IBGE, né, que a população de Itaúna está ali entre 96 mil, 97 mil, e o número que você está trazendo é um pouco menor que isso. Isso vai também porque esse número do IBGE conta pessoas que hoje já não estão também na fase de eleição, ou seja, são menores de idade, ou até mesmo quem já não tem mais essa obrigatoriedade. Neste número que eu te passei de eleitores aptos, estão incluídos os idosos, né, que já passaram da idade limite do voto obrigatório, que é 70 anos. A partir de 70 anos de idade, o voto não é mais obrigatório, mas a pessoa continua como apta a votar, né? Agora, o IBGE ele pega a população total, né, crianças, bebês, pessoas que ainda não têm idade para votar, e também pessoas que estão morando em Itaúna, mas às vezes não votam aqui.
Às vezes a pessoa mora aqui, mas vota numa cidade vizinha ou na cidade onde nasceu. E a mesma coisa o contrário, né? Às vezes você tem pessoas que votam aqui e não moram mais aqui. Então a pessoa prefere, às vezes está morando em Belo Horizonte, mas prefere vir aqui para votar. Então esse número de eleitores, ele difere do número da população. A população é a população residente em Itaúna. E o número de eleitores aptos são as pessoas que votam aqui em Itaúna. Agora, recentemente, surgiu a informação em diversos municípios, e eu gostaria de saber se aqui em Itaúna aconteceu a mesma coisa, de que muitas pessoas tiveram as suas sessões eleitorais aí alteradas, a criação de novos colégios também. Então, como que é essa organização e se realmente houve essa alteração? Como que as pessoas devem proceder para saber onde serão os novos locais de voto? Aqui em Itaúna, a última grande alteração que nós fizemos foi quando o prédio antigo da prefeitura, ali na Praça da Matriz, na Praça Central, ele foi vendido, e hoje ele está com uma empresa particular. Então lá funcionava diversas sessões eleitorais. Então nós tiramos as sessões de lá e levamos todas para o Colégio Santana. Essa foi uma grande alteração histórica na cidade. E o Colégio Santana, então, passou a ser um dos maiores locais de votação da região. Uma outra alteração importante que nós fizemos foi criar um local de votação no bairro Aeroporto, na escola de lá, a Escola Geralda Magela. Então, lá nós estamos colocando, porque lá é uma região que está crescendo muito, e os locais de votação de lá, do Itaunense, do Parque Jardim, o próprio Caique, do São Geraldo, estão lotados, Então nós criamos este novo local de votação no bairro Aeroporto. Mas foram só essas as alterações, Nós não fizemos nenhuma outra. O pessoal pode ficar tranquilo, se o pessoal não pediu para transferir de sessão, eles vão votar no mesmo local onde eles têm costume. Agora, qual que é o critério que a Justiça Eleitoral, que os cartórios eleitorais usam para definir esses locais de voto? Analisa ali a questão de acessibilidade, que hoje em dia fala muito nisso, analisa questões também de energia, porque não pode faltar, Então, como que é isso? Olha, a princípio, nós olhamos a infraestrutura básica do local. É uma questão de segurança, de conforto para os eleitores, Geralmente nós temos por lei que dar preferência a prédios públicos, então escolas municipais, escolas estaduais, mas também podemos requisitar prédios privados, como o Colégio Santana, o Colégio Educare, o SESI, o Senai. Mas hoje em dia a maior preocupação nossa é justamente com a acessibilidade. Então nós mapeamos, para que você tenha uma ideia, nós mapeamos onde estão os eleitores que têm necessidades especiais. Então, idosos portadores de deficiência, pessoas portadoras de deficiência em geral, principalmente deficiência de locomoção. Então, nós mapeamos onde essas pessoas estão, nós identificamos a sessão, nós demos um treinamento específico para esses mesários, e garantimos a instalação da sessão no local mais acessível do prédio. Então, nós estamos, inclusive, no mês passado, nós visitamos pessoalmente todos os locais de votação do município para conferir em loco qual sessão que é mais acessível, qual que é menos acessível, justamente para facilitar esse mapeamento e possibilitar que todos votem com segurança, com tranquilidade, não tenho nenhum obstáculo para votar. Agora, a gente sabe que quando a gente fala em eleições, tem toda uma questão de tecnologia envolvida, Tem a questão ali das urnas, tem a questão também, de não deixar faltar energia, como eu disse, mas hoje o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça também, tem ficado muito atento em relação a essas questões tecnológicas. O que vocês estão trazendo aí de novidades para esse ano em relação ao que não se pode fazer na internet, presencialmente no dia 6 de outubro, o que não se pode fazer? Muita gente às vezes quer entrar com o celular até a urna, para às vezes fotografar ali em quem está votando. Então, como que vocês têm percebido isso e lidado com isso? Sim, foi interessante você ter tocado na questão da energia elétrica. Hoje em dia, as urnas eletrônicas novas, elas vêm com uma bateria de íon lítio, diferente, mais moderna do que aquela de chumbo, que era utilizado nas urnas mais antigas. A bateria dura até 12, 13 horas. Então, mesmo faltando energia no local, a votação continua normalmente,
né, durante todo o dia, se precisar até o final, e a urna tem até acesso para conectar uma bateria externa. Então, se faltar energia, a urna continua funcionando por horas e horas e horas. Agora, com relação à questão da segurança das urnas, nós vamos falar depois, mas com relação à propaganda eleitoral, nós temos aí, além daqueles vídeos instrutivos que eu te falei, que estão disponíveis no canal do TRE no YouTube, né, informando o que o candidato pode fazer, o que ele não pode fazer, nós vamos fazer reuniões com os partidos políticos e com os candidatos para passar para eles as regras, o que pode, o que não pode. Só que eu até gostaria de deixar gravado aqui, isso é muito importante, todos os partidos e candidatos, eles precisam ler a resolução do TSE número 23.610. Nesta resolução 23.610, tem lá todas as regras que estão na lei das eleições, né, a lei 9.504 de 97, estão no Código Eleitoral. Então, essa resolução condensa esses artigos e mais, na resolução tem lá a jurisprudência do TSE, porque muitas vezes a lei não é específica, a lei não explica com mais detalhes o que pode, o que não pode dentro da propaganda. Então, a resolução vem explicando tudo, com todos os detalhes necessários, né? Repito, a 23.610 do TSE, isso está no site do TSE, é o tse.jus.br, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Então, a pessoa, qualquer interessado, pode entrar lá, baixar essa resolução e ler tudo o que pode e o que não pode ser feito na propaganda eleitoral. Eu não vou aqui tecer os detalhes, porque são muitas regras, né? Mas é importante que todos leiam para ficar cientes dela. Ok, Euder, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ceorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ceorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro.
Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. De volta com observações que hoje fala sobre os preparativos para as eleições de 2024. Bom, Hilder, agora a gente vai falar sobre a segurança das urnas. E por que eu coloquei esse tópico no nosso programa? Principalmente porque entra ano, sai ano, as pessoas, tem uma parte da sociedade que fala: eu quero voto impresso porque a urna não é confiável, pode entrar um hacker e poder manipular o resultado e tudo mais. Então eu gostaria que você, como um servidor público do Tribunal, do Cartório Eleitoral, da Justiça Eleitoral, explicasse para a gente como que funciona a urna realmente na prática. Vale ressaltar que ela é auditada por várias vezes, vários fatores, e não tem acesso à internet. Então explique isso para a gente, para que o nosso público possa entender. Bom, eu queria, antes de tudo, dizer que eu estou trabalhando diretamente com as urnas eletrônicas há mais de 20 anos, quase 25 anos, como servidor do TRE. Eu trabalhei um período da minha vida em BH, no TRE, e depois vim aqui para Itaúna. E, além disso, eu sou especialista em direito eleitoral e direito processual eleitoral. Então, eu venho estudando sobre isso há muitos anos. Então, eu me sinto capacitado para falar com você com propriedade a respeito desse assunto. As urnas eletrônicas, elas são, desde 1996, utilizadas no nosso país com extrema segurança, muito mais segurança do que o voto impresso, do que cédulas de papel. E isso, eu posso explicar para você, resumidamente, o porquê dessa segurança, em 4 etapas. A primeira etapa é o código-fonte da urna, a segunda etapa é a própria preparação das urnas, que eu sou responsável pela preparação das urnas aqui em Itaúna e Itatiaia-Sul. A segunda etapa, as auditorias que são realizadas. E a terceira etapa, a transmissão dos votos, que a parte mais segura do processo é a transmissão, porque você tem em suas mãos o resultado da urna e manda para o TSE totalizar. Então, o resultado que chegou lá é o que está na sua mão. Então, você confere facilmente, todos podem conferir, inclusive os mesários, os fiscais de partido que pegam lá os boletins de urna, eles verificam se o total de votos da urna chegou corretamente na totalização. Então, a transmissão dos votos para totalizar é a parte mais segura, Mas vamos começar no início. O código-fonte da urna, ele é criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele é fiscalizado ou ele é conferido, ele é verificado por diversas instituições, por universidades, a USP, pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que fiscaliza a Justiça Eleitoral, pela Polícia Federal, pelo Congresso Nacional, inclusive nos últimos anos pelo Exército. Então, diversas instituições verificam o código-fonte e não só verificam, eles colocam a assinatura digital deles no código-fonte antes da criptografia. Então, nós temos um código-fonte assinado digitalmente por diversas autoridades, temos ele criptografado, temos resumos digitais desse código-fonte para conferir na ponta, se ele chegou intacto na ponta. Então, em relação ao código-fonte, ele é extremamente seguro. As auditorias que nós fazemos, nós fazemos diversas auditorias. Inclusive aqui em Itaúna, quando eu preparo as urnas, nós fazemos auditorias prévias aqui, inclusive auditorias no dia da eleição. Tem uma auditoria que eu gosto muito de comentar aqui. Dentre as diversas auditorias que são feitas, uma eu gosto de comentar porque ela é especial. Na véspera da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral
escolhe, sorteia algumas urnas eletrônicas que iriam para a sessão. Às vezes ela já até foi para a sessão. A gente vai lá, pega essa urna e leva para o TRE. Pega uma urna de reserva, coloca no lugar dela na sessão. Então, essa urna eletrônica ela é levada para a auditoria no TRE, e lá no TRE é feita uma votação paralela com ela. Ou seja, eles simulam uma votação com essa urna que iria para a sessão. Então, lá no TRE é feita essa auditoria, né, de urnas sorteadas no Estado. E, além disso, nós temos uma outra auditoria também, que é feita no local de votação, com a mesma urna que iria para a sessão. Você pega a urna, coloca numa sala separada, prepara uma outra urna para aquela sessão, os eleitores votam normalmente na sessão e depois os eleitores que concordarem vão para outra sala para votar na urna que foi selecionada para a auditoria, num ambiente controlado, inclusive com o uso da biometria, para você conferir se a urna está gravando totalmente, de forma segura, os votos. Então, essas auditorias, eu até sempre digo o seguinte, as pessoas me dizem assim: ah, mas a informática sempre tem jeito de burlar, sempre tem jeito de fazer alguma coisa, um hacker lá. Só que a urna não é informática. A urna, você tem a informática e o direito, que são as auditorias, né? E também a urna não é conectada à internet, né? Todo mundo sabe que ela é offline, ela não tem nem placa de rede, ela é só ligada na tomada, né? Então, eu quero empenhar aqui minha palavra e dizer para todo mundo que as urnas eletrônicas são 100% seguras, não é 99%, é 100%. Então, elas são 100% seguras, todos podem confiar que o resultado das urnas vai espelhar exatamente a vontade dos eleitores, e essa é a principal missão da Justiça Eleitoral. Agora, Euderestiano, a gente tem aí 2 cargos, né, eletivos, e isso torna a eleição até mais ágil, porque a gente viu aí que em 2022 foram 5, né, foram 5 funções, né, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, presidente. Então, esse ano são só 2. Então, isso aí vai tornar mais ágil ou pode ser que haja algum tipo de demora? Não, a gente espera que seja bem mais ágil. Nós fazemos simulações, né, para calcular o tempo de votação em todas as eleições. Então, nós procuramos dimensionar as sessões eleitorais com uma quantidade de eleitores que fique tranquila, confortável e execuível a votação. Então, cada sessão eleitoral pode comportar no máximo 400 eleitores. Então, nós medimos o tempo de votação médio do eleitor médio, né? Inclusive considerando os que têm mais dificuldades, os que votam mais rapidamente, considerando também a abstinência, porque em todas as eleições, cerca de 20% dos eleitores não vão votar por motivos diversos, né? No cartório eleitoral, depois das eleições, nós recebemos lá os pedidos de justificativa. Então, a maioria deles são pessoas que estavam viajando ou estavam doentes, não puderam ir votar. Então, gira em torno de 20%. Então, nós temos esse dimensionamento e neste ano nós esperamos que nós tenhamos menos filas do que na eleição passada, que tivemos muitos candidatos. Então, nestas eleições, com certeza, nós teremos menos filas. Agora, eu vou pedir a paciência dos eleitores, porque, por lei, nós temos que conferir prioridade a pessoas idosas, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, inclusive quem tem mais de 80 anos, tem prioridade absoluta. Ele chega e já vota, ele não pode nem ficar na fila prioritária, ele já tem que chegar e votar. Então, nós pedimos aí a compreensão, porque a Justiça Eleitoral tem que cumprir essa lei, né? Nós temos que conferir as prioridades nas filas lá, então não podemos deixar de atender com prioridade as pessoas que precisam. Agora, você até falou no primeiro bloco em relação ao novo modelo de urnas, né? O que aconteceu para que houvesse essa mudança de modelo e aqui em Itaúna todas as sessões vão utilizar o novo modelo? Sim, nós vamos utilizar o modelo 2022. O modelo 2022 é idêntico ao modelo 2024. O que acontece? Em todas as eleições, o TSE fabrica novas urnas. Então, o TSE que faz as urnas. Ele compra
todas as partes, né, o hardware, né, das urnas, contrata uma empresa para montar, o TRE manda técnicos para analisar as partes tecnicamente, analisar a montagem. Então, todas as urnas eletrônicas, desde 1996, são produzidas inteiramente no Brasil, com a supervisão do TSE e das demais entidades fiscalizadoras que eu falei. Agora, em todas as eleições, o TSE fabrica mais urnas. Por quê? Porque as urnas antigas vão sendo descartadas, né? Como eu falei, nós utilizamos urnas eletrônicas desde 1996. Então, de lá para cá, de 2 em 2 anos, o TSE descarta as mais antigas e coloca novas no lugar. E assim nós vamos paulatinamente substituindo as urnas. E as urnas mais modernas têm a tela, o terminal do mesário é sensível ao toque, tem, como eu falei, tem uma bateria mais durável, ela tem mais bloqueios de segurança. O teclado agora ele tem uma blindagem mais vigorosa, enfim. Então a urna ela vai sendo aprimorada com as últimas tecnologias ao passar do tempo, né? E ficando ainda mais segura com isso. Agora, em relação a quando uma urna dá algum tipo de problema, sempre tem uma reserva, tem que, em algumas outras eleições em outras cidades que eu já cobri, às vezes é uma correria dentro do cartório eleitoral, pega a urna, leva a urna, traz aqui que está ali danificada. Então, comenta como é que é isso, essa logística. Nós temos aqui na circunscrição de Itaúna 260 urnas para a sessão e temos uma reserva técnica no cartório de cerca de 20 urnas, 30 urnas. Então, o que acontece? Em todas as eleições, nós, dentre as 260 urnas, a gente costuma trocar umas 3, 2. Teve uma eleição que não trocamos nenhuma urna. Às vezes a urna dá um probleminha na bateria, a gente vai lá, troca só a bateria. Ela dá um sinal de bateria em nível crítico, a gente vai lá, troca a bateria. Agora vai ter menos isso, porque as baterias são de um modelo mais novo. Mas basicamente é isso. Se uma urna... nas eleições passadas, a gente teve muito calor no dia das eleições. Então algumas urnas, teve umas 2 ou 3 urnas que travaram por causa desse tempo mais quente. Aí o que acontece? O mesário liga para o cartório, depois dele tentar reiniciar e não funcionar, liga para o cartório, a gente leva uma urna de reserva e transfere os dados da urna que estava na sessão para essa urna de reserva. Então, a urna tem um pendrive atrás dela, a gente tira o pendrive de uma urna, coloca na outra, ela espelha e aí continua funcionando normalmente com uma urna da sessão. E aquela urna anterior, ela é levada para o cartório eleitoral lacrada, né? E como ela foi substituída, nada que vier dela vai ser aceito mais pelo sistema, somente a urna que foi espelhada como a nova urna da sessão. Os votos, eles ficam gravados então nesse pendrive e no final do dia a gente pega esse pendrive e é com base nele que a gente transmite os votos para o TRE. É lógico que tem uma cópia de segurança na memória interna da urna. E também tem o boletim que a urna imprime em papel, que a gente pode também, se for o caso, se o pendrive der defeito, se a gente não conseguir gerar outro pendrive na urna original, a gente pode pegar o boletim da urna e transmitir com base no boletim. Tá certo, Hilder. Agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade.
Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com Observações, que hoje fala sobre os preparativos para as eleições de 2024. Bom, Eudra, agora a gente vai falar para aí os candidatos, ou então quem quer, né, se colocar o nome à disposição para o pleito deste ano. Como é que estão os prazos? As pessoas, parece que agora vão ser feitas as convenções, e aí sim, né, definir quais serão os candidatos. Os bastidores estão muito quentes, mas até quando os partidos têm aí para poder bater o martelo e começar a corrida eleitoral? Olha, conforme dispõe a lei eleitoral, né, a lei das eleições, a lei 9.504 de 97, os partidos precisam fazer as convenções para escolher os candidatos agora a partir do dia 20 de julho até 5 de agosto. Então esse período é o período que os partidos políticos e também hoje nós temos as federações partidárias, né, esse é o período que eles têm para escolher os candidatos. Os candidatos escolhidos eles já precisam estar filiados ao partido 6 meses antes, desde lá de abril. Desde lá de 6 de abril já tem que estar filiado ao partido. Naturalmente tem que estar com os direitos políticos em dia, não pode estar, tem que estar com o título de eleitor regular, né? Tem todos lá os requisitos para ser candidato que a pessoa pode verificar na resolução do TSE que regulamenta o registro de candidatura. Isso aí eu queria destacar porque os partidos políticos e os candidatos, eles precisam ler essa resolução, que é a 23.609. Eu até anotei aqui, resolução 23.609 do TSE, que regulamenta o registro de candidatura. Então lá fala quais os documentos que precisa, quais as certidões que o candidato precisa tirar, né, na Justiça Comum, na Justiça Federal, quais os documentos que ele tem que levar, porque isso tudo já tem que estar preparado para evitar transtornos de última hora. Agora, o registro mesmo das candidaturas perante a Justiça Eleitoral, ele pode ser feito até o dia 15 de agosto. Tudo por meio do sistema de registro de candidatos, a gente chama de sistema Candex. Então, os partidos políticos vão entrar no sistema Candex na internet, né, vão baixar o sistema no computador, igual faz com a Receita Federal. Preenche lá os dados dos candidatos, junta os documentos em PDF e encaminha para mim. Eu vou autuar, montar os processos, nós vamos analisar a documentação, né, e ver se o candidato está apto ou não. Aí o juiz eleitoral que vai decidir. Se o Ministério Público pode impugnar, né, os outros candidatos, os partidos podem impugnar caso tenha alguma irregularidade,
e aí a gente vai decidir. Então, se os partidos seguirem o que está na resolução que eu falei tudo certinho, principalmente em relação à ata da convenção, que tem muitas regras a seguir em relação a essa ata, né? A gente espera que tudo transcorra bem e que nenhum candidato, nenhum partido tenha problemas para se registrar. Agora, em suma, o que pode e o que não pode fazer? E essa pergunta vale tanto para candidatos políticos quanto para eleitores. Então, o que não se pode fazer antes e durante esse processo? Você diz em relação à propaganda eleitoral. Exatamente. Né? Olha, a propaganda eleitoral, ela está regulamentada pela resolução 23.610 do TSE. Essa resolução 23.610 é uma das maiores que tem. Então, lá nessa resolução tem lá tudo que é possível fazer, o que o candidato pode fazer, inclusive na pré-campanha, porque agora nós temos a figura da pré-campanha, onde o candidato pode fazer alguns atos que são permitidos nessa resolução. A resolução, ela na verdade, regulamenta a lei das eleições. Mas eu falo a resolução porque é muito melhor você ler a resolução, porque lá é muito mais explicado, né? A 23.610. Então, por exemplo, logo no início dessa resolução tem lá um artigo, salvo engano, artigo 6º, que relaciona em vários incisos o que pode ser feito na pré-campanha e o que não pode ser feito. Então, eu não vou falar aqui porque nós nem temos tempo para isso, né? Teria que ter uma aula específica. E também relaciona tudo que pode ser feito em relação ao impresso. Em relação ao impresso, não mudou muita coisa. O impresso tem que ter o CNPJ da gráfica, o CNPJ do candidato, porque o candidato ele não usa o CPF dele, ele usa o CNPJ de campanha. Toda a arrecadação, todos os gastos são feitos com base no CNPJ do candidato e não no CPF dele. O CPF dele são os gastos particulares, a vida particular civil dele. A vida de campanha, ele usa o CNPJ de campanha. Então tem lá a tiragem, né? Todos os panfletos, os impressos, tem que ter a resolução, lista lá o que tem que constar nos panfletos. Agora, hoje em dia a gente sabe que a propaganda migrou quase toda para a internet, né? Então, na resolução 23.610, relaciona lá o que pode ser feito, o que não pode ser feito na internet. Então, consta lá, por exemplo, que o candidato pode impulsionar uma propaganda eleitoral, mas o eleitor não. Se o candidato impulsionar, ele tem que falar de onde veio o dinheiro, juntar a nota fiscal na prestação de contas, né, a nota fiscal do Facebook, do Instagram, enfim, ele tem que ter esse controle contábil, né, dos gastos e da arrecadação de campanha. E isso ele tem que fazer em tempo real. Se ele recebeu o dinheiro, o contador dele já tem que lançar para a Justiça Eleitoral no sistema de prestação de contas. Se ele fez um gasto, ele já tem que lançar no sistema. Então, toda a propaganda eleitoral, ela é baseada em receita e despesa, que precisa ser lançada, precisa ser informada em tempo real, e tem que seguir as regras da resolução 23.610. Agora, é interessante dizer aqui que essa resolução 23.610, ela detalhou tudo que pode e o que não pode ser feito na propaganda eleitoral. Mas em relação aos gastos e a receita, nós temos uma outra resolução, que é a 23.607, que é outra resolução que regulamenta isso tudo e que o candidato tem que estar ciente. Porque se ele levar para um contador dele, inclusive, aliás, o candidato tem que ter um contador e um advogado, durante a pré-campanha também. O partido pode até ajudar e fornecer para ele, mas a responsabilidade é do candidato. Então ele tem que conhecer essas resoluções, porque senão ele chega no contador dele com um cachorro morto, né? Aí o contador vai, mas você já fez, por exemplo, se o candidato recebeu uma doação e comprar santinho, e essa doação não transitar na conta corrente que foi aberta com o CNPJ de campanha dele, na prática, a rigor, ele está fazendo caixa 2, né? Porque é um recurso que não transitou na conta corrente, na conta bancária obrigatória. Então, isso tudo o candidato tem que ficar atento, porque senão, se ele fizer isso, se ele gastar o recurso
sem transitar pela conta, acabou, ele já cometeu uma ilicitude, já está sujeito a multa, já pode inclusive responder por abuso de poder econômico. Pode ser impugnado na campanha. Pode ser impugnado, então é muito sério isso. O candidato tem que conhecer a legislação, né? Se ele não conhecer, ele tem que pedir o suporte jurídico do partido dele, né, para que ele faça tudo certinho dentro das regras. Agora, a gente tem percebido, Helder, em relação aos anos que vão passando, um certo desinteresse por parte dos eleitores. A gente sabe, né, o cenário político brasileiro ele é muito complexo, muito cheio de polêmicas, mas a gente vê que as pessoas estão ficando mais relapsas com tudo, não é só com a eleição não, né, vão deixando aí a Deus dará, vai passando tempo, vai entrando tempo, vamos fazendo isso. Mas como que você tem percebido nos últimos anos essa questão? Aqui em Itaúna o pessoal vai mesmo, vota, mostra, né, o poder ali da democracia, ou não? Nos últimos anos também vocês têm percebido aqui na cidade essa decrescência em relação aos índices de votantes? Olha, a gente mede isso com base na abstenção, né? Porque temos também os votos nulos, os votos em branco, que não anulam, né, a eleição. Só os votos anulados pela Justiça Eleitoral, se ultrapassar os 50%, é que pode causar nulidade. Mas o índice de abstenção, ele sempre gira entre 20% e 25%. Em algumas eleições nós temos um índice maior, em outras um índice menor, mas nunca ultrapassa muito disso. Então, eu tenho a impressão que muitos eleitores realmente não votam, deixam para justificar, né? Às vezes nem justifica e aí cancela o título, né? E depois a pessoa espera precisar do título para ir lá no cartório regularizar. Mas o que eu tenho visto ao longo dos anos é que o índice de abstenção ele depende mais de fatores particulares das pessoas, se ela está viajando, se ela está doente, ou se ela não pôde votar porque precisou ficar cuidando de um parente. Porque geralmente as pessoas têm essa noção de ter que ir votar, que é importante, mas em relação aos cuidados para evitar o cancelamento do título, realmente as pessoas ficam um tanto relapsas. Às vezes a gente vê muitos casos em que o eleitor espera precisar do título para fazer uma matrícula na escola, para fazer uma ficha no trabalho, para fazer o passaporte. Enfim, ele espera precisar do documento para correr atrás dele. E isso aí nem sempre é possível, né? Nós tivemos nos últimos dias, por exemplo, do fechamento do cadastro eleitoral, o prazo para fazer o título, para transferir ou para regularizar, foi até 5 de maio. Então, nos últimos dias desse prazo, nós tivemos uma multidão procurando o cartório eleitoral. Para que você tenha uma ideia, nos últimos dias, nós ficamos até quase meia-noite atendendo os eleitores no cartório. Nós distribuímos senha, né, às 5 horas da tarde, tinha mais de 200 pessoas para serem atendidas e nós atendemos todos, né, até meia-noite, porque era o último dia mesmo, não tinha como adiar, porque para adiar isso teria que adiar a eleição, né, porque os prazos são estanques, então 5 de maio é o último dia para fazer o título e transferir. Então, realmente o eleitor nesse sentido é relapso mesmo, né? Você atender, não é normal você atender no último dia mais de 200 pessoas. A mania do brasileiro deixar tudo para a última hora, né? Exatamente, é difícil. Bom, Helder, e em relação a isso que você está falando mesmo, né? Quem quer participar, então, às vezes está com o título bloqueado, esse ano já não vai ser possível mais participar do pleito. Mas se aquela pessoa tiver ainda alguma dívida e não está quite com a Justiça Eleitoral, como que ela pode fazer para regularizar a sua situação? Isso dá tempo? Isso aí não tem prazo? Como que funciona? O que acontece? Se o título de eleitor tiver cancelado, aí não dá mais tempo de regularizar, não dá mais tempo de transferir ele, nem quem não tem, os jovens que ainda não fizeram o título, não dá mais tempo de fazer, então essas pessoas não vão poder votar, né? Mas quem já tem o título e simplesmente está devendo uma multa lá porque não votou em algum ano, né? Tem alguma pendência em relação à multa, ele pode ir lá quitar a multa e regularizar. Não tem problema não, porque tem uma diferença entre o título estar quite e regular. Porque se o título estiver regular, significa que ele não está cancelado. Agora, ele pode estar regular e não quite, ou regular e quite.
Se ele tiver regular e não quite, basta pagar a multa para ficar regular e quite, entendeu? Aí ele fica tudo certo com a Justiça Eleitoral. E ainda dá tempo de pagar essas multas e ficar quite com a Justiça Eleitoral se tiver com título regular. Ok, Eudra, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco tem a parte final do nosso programa. Até já. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os preparativos para as eleições de 2024. Bom, Eudra, agora a gente vai falar em relação à importância das pessoas irem votar, né? Como a gente acabou de falar no terceiro bloco do nosso programa, essa questão da abstenção e tudo mais, mas o que a gente tem que fazer aqui é incentivar as pessoas, porque depois também que às vezes a pessoa, o meu candidato não ganhou, mas você foi votar? Não, então não tem como reclamar, né? Exatamente. Essa questão é até interessante. A questão do voto obrigatório ela é bem polêmica. Eu, ao longo dos anos, eu tenho estudado sobre isso e eu cheguei a uma conclusão que o voto ele é tão importante, ele é mais importante do que você declarar o imposto de renda, é mais importante do que você fazer uma série de coisas da sua vida civil,
Por exemplo, a gente é obrigado a levar nossos filhos para a escola, a gente é obrigado a pagar impostos, a respeitar as leis de trânsito. E eu acho que mais ainda a gente é obrigado a decidir quem que vai nos governar, né? Quem vai decidir o futuro do nosso país, porque por exemplo, os vereadores, eles criam leis municipais, eles fiscalizam o poder executivo, os deputados criam leis que valem para o Brasil inteiro, né? Às vezes leis que aumentam impostos, que geram obrigações a mais para os cidadãos. Então, é muito importante que nós compareçamos para votar. E às vezes, eu até sempre digo que você votar para vereador, para deputado, para senador, às vezes é até mais importante do que você votar para prefeito, governador e presidente, porque são eles que fazem as leis que regulamentam a nossa vida, né? Então é muito importante que o eleitor vote com sabedoria, com consciência, né? Escolha seu candidato. Sempre temos candidatos bons. Se o eleitor entrar lá no site lá da Justiça Eleitoral, chama Divulga Cand, ele vai ter lá a relação de todos os candidatos, tem a relação dos bens, do patrimônio desses candidatos, está tudo público, tem os cargos que o candidato já ocupou, as certidões que ele apresentou da Justiça, né, se ele responde a algum processo, enfim, está tudo lá, transparente, para a pessoa analisar com calma qual candidato que é melhor para votar. A pessoa fala assim, não, é tudo ruim, tudo ladrão. Não é. Nós temos hoje são pessoas do nosso convívio, né? São pessoas, nosso vizinho, nosso parente, nosso amigo, que estão se candidatando, né? Pessoas honestas, pessoas que que nós conhecemos. Então não custa nada você pesquisar sobre os candidatos, inclusive a Justiça Eleitoral disponibiliza esse site que eu falei, e votar com consciência, né? Para que nós tenhamos aí que o Brasil, né, tenha um bom destino, bons governantes, né? E que nós possamos melhorar nossas condições de vida. Agora, Euder, uma dúvida que é muito recorrente, que todos os anos eu tenho certeza que vocês ouvem, é o seguinte: em alguns municípios, dependendo, né, do número de habitantes, há segundo turno. Em Itaúna, caso o resultado gere algum tipo de empate, ou então gere ali alguma diferença mínima entre os candidatos, existe a chance de segundo turno ou não? O que for mais votado leva? O segundo turno, ele foi criado pela Constituição Federal, mas ele só é aplicável em cidades que tenham mais de 200 mil eleitores. Então, você perceba que não é habitantes, é 200 mil eleitores. Então, Divinópolis, por exemplo, tem lá quase 250 mil habitantes, mas ainda não chegou, ou chegou, nós ainda estamos fechando esses números, mas precisa ter no mínimo 200 mil eleitores para ter o segundo turno. Então, numa cidade como Itaúna, como Itatiaia-Sul, o prefeito, por exemplo, ele pode ser eleito com 20% dos votos. Se ele teve 20%, os outros candidatos um teve 15%, o outro 10%, o outro 9%. Então, quem teve o maior número de votos é o que vai ser eleito. Maioria simples, né? O segundo turno seria a maioria absoluta, né, dos votantes válidos, mas no nosso caso é a maioria simples mesmo que entra por determinação da Constituição Federal. Agora, Euder, em relação a mesários, né, a gente tem muita dúvida em relação a isso. Será que eu sou obrigado a ser mesário voluntário? Eu fui na última eleição, quero ser nessa aqui, não quero mais ser. Quais são os benefícios de ser mesário? Então, comenta pra gente e detalhe, quem ainda quer ser mesário ou tem, né, o intuito disso, dá tempo ainda? Explica pra gente. Nós temos um mito muito antigo, né, que circula dentre as pessoas, que se trata do seguinte: a pessoa fala assim, não, eu não vou ser mesário, não, senão eu vou ser mesário para o resto da vida, para sempre, eles nunca vão se esquecer de mim, né? Então, Nossa Senhora, deixa eu me esconder. Não precisa se preocupar, gente. Olha, eu vou te falar uma coisa, Henrique, eu estou te falando com toda certeza. Todos os cartórios eleitorais de Minas, eles preferem trabalhar com mesários voluntários. Então, se você se voluntaria e eu coloco você como mesário voluntário, e aí passa 2 dias, você fala, vou ter que viajar.
Aí você me liga no cartório, eu tiro você e ponho outro voluntário, né? É claro que se você já tiver feito o treinamento, porque nós fazemos um treinamento, fica mais difícil, né? A gente pede para você indicar um substituto ou para você fazer uma forcinha para ir, mas nas próximas eleições nós só vamos continuar te chamando se você quiser. Então, se você não quiser, a gente tira e nunca mais te chama, entendeu? É uma política que a Justiça Eleitoral tem. Agora, o mesário que se voluntaria, ele recebe uma ajuda de custo de R$60 só para fins de alimentação. Ele tem direito de se ausentar 2 dias de folga no serviço dele. Então, tem o dia do treinamento e o dia do trabalho. Então, são 2 dias que ele ganha para cada dia que ele foi convocado. Então, se ele participar do treinamento e for trabalhar, ele vai ganhar 4 dias de folga no serviço dele, né? E, além disso, o trabalho como mesário, ele vale como critério de desempate em vários concursos públicos que prevêem isso no edital. Então, se o concurso prevê isso, isso pode ser utilizado como critério de desempate. Então, a gente ainda está precisando de mesário voluntário. Até hoje mesmo, eu acabei de preencher na verdade, a gente precisa de 1.200 e poucos voluntários, somando Itaúna e Itatiaia-Sul. Então, hoje eu terminei de preencher os mesários, os coordenadores de prédio, né? Ainda faltam o apoio logístico. Então, nós ainda estamos precisando de voluntários de cadastro de reserva. Por quê? Porque quando eu chamo um voluntário, e esse voluntário, por exemplo, é parente de 1º grau de um candidato, de uma pessoa que vai ser candidata, ou ele está doente, ou ele vai ter que viajar no dia, aí eu tiro ele e preciso de outro. Então, eu preciso de mais mesários para fazer esse cadastro de reserva. A minha expectativa é que a gente vai precisar ainda de mais ou menos umas 100, 120 pessoas para montar esse cadastro de reserva, que a gente ainda não tem. A gente tem pouquíssimas pessoas de reserva e, como vamos ter muitas substituições, eu peço aí encarecidamente quem puder ser mesário voluntário, mande um e-mail para o cartório, né, ou entre em contato pelo site. No site do TRE de Minas tem lá um formulário para você preencher. Então, a gente pede que você se voluntarie, né? Às vezes, Henrique, eu tenho aqui no centro, na região central, um número muito grande de voluntários, e eu nem chamo todos eles. Eles ficam no cadastro de reserva do centro, mas eu não tenho mesário na zona rural, não tenho mesário nos bairros mais distantes. Então, quem se voluntariar, se puder dizer que pode trabalhar na zona rural ou num bairro mais distante da cidade, eu agradeço muito, porque aí eu não fico com um monte de mesários voluntários sobrando no centro, né? Eu posso pegar essa pessoa e colocar no local onde precisa, né? Então, ainda precisamos de voluntários. Peço aí encarecidamente quem puder se cadastrar, né? Por favor, se cadastre, vai nos ajudar muito. Agora, quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais informações, como que está aí o andamento, né, o funcionamento do cartório eleitoral aqui de Itaúna nesse período importante? O cartório eleitoral funciona sempre de meio-dia até às 5 horas da tarde, exceto no último dia para registrar candidatos, que a gente fica até mais tarde um pouco, porque, igual eu falei, todo mundo deixa para a última hora. Agora, o eleitor que precisar de informação, ele também pode ligar para o Disque Eleitor, que é o número 148, que funciona desde 7 da manhã até 7 da noite, no horário comercial, é o telefone 148. E ele também pode baixar o aplicativo e-Título, a letra E, tracinho, título. Ele baixa esse aplicativo no celular, lá também tem várias informações, ele pode imprimir certidões, pode ver onde vota, tudo no e-Título. Ou então na internet, ele acessa o site do TSE, tem lá o autoatendimento, ele pode tirar a segunda via do título, pode também tirar certidões, pode ver onde vota. Então, são esses canais. É o cartório, presencialmente, de meio-dia às 5, o Disque Eleitor, 148, o aplicativo e-Título, que está disponível aí para todos os celulares, e a internet, o site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e do TRE de Minas, que é o tre-mg.jus.br. Ok, Eder, o nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais?
Agradeço muito aí pela entrevista, pela possibilidade aí de passar essas informações para os eleitores. Eu gostaria de deixar aqui no final um apelo para que os candidatos e os partidos políticos leiam as resoluções, né? Nós temos uma resolução que cuida especificamente dos crimes eleitorais, então evitar aí calúnia, difamação, injúria, fazer uma campanha limpa, uma campanha que seja honesta, que seja amigável, né? Que não traga acusações, que não fique criando situações desagradáveis entre os candidatos, né? Fica trazendo acusações, às vezes até que não são verídicas, né? Então, vamos fazer uma campanha limpa, apenas exponha suas propostas, suas ideias, não é? Infelizmente, eu sei que todas as eleições nós temos crimes eleitorais, inclusive agora nós acabamos de julgar alguns, né? A gente não divulga isso porque é chato, né? Você dizer que o candidato cometeu um crime eleitoral. Mas todas as eleições municipais nós temos aí algumas ações de crimes eleitorais, 10, 20 ações. Então, às vezes o candidato tem que pagar lá uma penalidade para compensar o crime que cometeu. Então, a gente pede isso, que os candidatos e os partidos façam uma campanha limpa, honesta, clara, tranquila, sem calúnia, sem injúria, sem difamação. Tá certo, então, Euder, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver algum tipo de novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Vale lembrar que você confere todas as observações que foram ao ar até hoje aqui na TV Cidade, na íntegra, lá no nosso canal exclusivo do YouTube. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!